O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Uma grande satisfação realmente poder estar na nossa querida Pindamonhangaba, compartilhando um pouquinho da minha experiência e o conhecimento que eu acho que vai ser interessante, não somente para quem é do mercado imobiliário, mas até para quem não é, despertar um pouco de desejo para vir neste mercado. Quem que não é do mercado imobiliário? Quem são pessoas que estão ligadas aqui ao Senai, fazendo algum curso, correto? Ok. Quem aqui é corretor de imóveis, mas não é dono de imobiliária? E quem é dono de imobiliária? Olha só. Meus sentimentos também, não é fácil, né? É desafiador, mas é um universo de inúmeras oportunidades. Falando em oportunidades, eu quero começar agradecendo a oportunidade ao Evaldo, nosso delegado de Pindamonhangaba aqui do Cresce, tem feito um trabalho notável. Quero agradecer também a honra de ter o Carlos Cunha aqui de São José dos Campos, delegado de São José, uma metrópole com todos os seus desafios. Muito obrigado por ter vindo até aqui. E quero agradecer a Luísa, nossa delegada regional. E perceba uma coisa extremamente importante. Alguém aqui já fez algum negócio de marketing multinível? Algumas pessoas. O delegado regional ganha sobre o delegado de São José dos Campos, o delegado de São José dos Campos sobre o delegado de Pinda, e o delegado de... É isso mesmo? Não. Aqui, cada um ganha quando a profissão é elevada e presta-se um serviço melhor, fazendo com que a sociedade faça uma leitura muito mais qualificada deste profissional chamado corretor de imóveis. Alguém aqui em algum momento já teve um estereótipo negativo desse profissional corretor de imóveis? Já fez uma leitura errada? Como é seu nome, perdão? Diogo, o que você associava à profissão de corretor de imóveis? Tipo? Bagunça? Pessoas que não seriam honestas. Em determinado momento, a profissão pode ser associada a outras profissões que, por algum motivo, não tinham credibilidade. Tá? Já foi associada à profissão de quem não tinha opção. O cara está desempregado, então ele vai tentar ser o quê? Corretor de imóveis. Alguém já ouviu isso? E será que é isso? Será que a prática para fazer negócios no mercado imobiliário é isso? Só para ter uma ideia, quando a gente pensa em vendedor, qual é o estereótipo que as pessoas fazem? Qual é a leitura superficial que as pessoas fazem de um vendedor? Pessoas chatas. Pessoas tentam empurrar as coisas e tudo mais, certo? Alguém aqui comprou alguma coisa nos últimos 30 dias? Comprou. Tá. Comprou também. Tá? Alguém fez um Pix nos últimos 30 dias? Comprou alguma coisa aí. Tá? Passou por um vendedor? A experiência necessariamente foi ruim? Não. Não. Agora, qual é a lógica de você ter feito alguma coisa com o Pix aí que a experiência não foi ruim e associar a compra de um imóvel, que nós estamos falando de algo de 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões ou mais, e ser ruim? Faz sentido isso? Não. Esse estereótipo, ele é muito mais de quem faz uma leitura distinta, às vezes mais por um juízo de valor que algumas pessoas da sociedade disseminam, e isso fica como se fosse uma verdade, mas na verdade é apenas um estereótipo. Ele não se fundamenta na realidade. Pensa comigo, só para ter uma ideia. Eu até trouxe essa tela, a apresentação do Bonitão, agradeço quem fez a edição ali, já foi feita. Eu até aproveito para falar o seguinte, eu peguei essa tela aqui, ó. Temos advogados aqui? Temos advogados. Mais algum advogado? Tá. Vocês têm uma ideia de quanto está ganhando, em média, um advogado recém-formado, até uns 2, 3 anos? O que vocês acham? A tela dele ficou branca aqui? Sumiu, explodiu, né? Na verdade, na pesquisa que nós fizemos, o advogado, por que ele está o primeiro? Não é o caso, temos uma honrosa exceção, mas aqueles até 3 anos de profissão aqui, em média, bateu aqui, ó. 5 mil e pouquinho, nem sei por que sumiu aqui, né? Acho que por causa da cor da tela. A cor. Engenheiro, nós estamos falando aqui, próximo de 10 mil. Vocês acham que dá para apagar um pouco essa luz aqui da frente ou vai ficar muito romântico? Ah, que você está filmando, né, querido? Pode deixar, não tem problema. Tá? Nós estamos falando do engenheiro aqui, próximo de 10 mil reais. É um bom salário, sim ou não? Dá para ter uma vida boa? Dá para ter um carro médio? Pagar um aluguel razoável? Depende, né? Gente, por mais incrível que pareça, o engenheiro está aqui em torno de 10 a 12 mil reais.
Conhece engenheiros bem-sucedidos? Ganham só isso ou ganham muito mais? Em todas as profissões você tem a oportunidade de ter resultados financeiros muito maiores. Em todas. Quando a gente pensa, só um detalhe, gerente de banco. Quanto vocês acham que ganha um gerente de banco? Já teve, Já teve uma época que o gerente de banco ganhava 3,5, 4 mil, 5 mil, mas o gerente de banco hoje já está na casa de 15, 18 mil, alguns até 23 mil reais. É um bom salário, sim ou não? É um ótimo salário, não é verdade? Mexendo com dinheiro e tudo mais e tal, né? Médico, deu a mesma coisa. O resultado financeiro do médico também na casa de 22, 23 mil reais. É um ótimo salário, concordam? Excelente. E um delegado, que antes era em torno de 7, 8, 10, agora já passa dos 20 mil reais. É um bom resultado financeiro, concordam? Depende. Por que depende? Primeiro, vamos pensar o seguinte, pensa comigo. Quanto tempo de estudo para se formar em Direito? Quanto tempo para passar na OAB? Mudar de assunto. Engenheiro, quanto tempo, gente, para se formar em Engenharia? 4 a 5 anos de trabalho hercúleo, 5 anos aí de estudo. Agora tem um detalhe interessante. Quando você faz engenharia, dá para inventar fórmulas mirabolantes na resposta da prova? Se você tem que projetar uma ponte, pode criar uma resposta qualquer? Não. Se você faz alguns outros cursos, você pode ser hábil na escrita e até passa como quem domina o assunto. Principalmente se o professor for condescendente. Mas quando a gente fala de engenharia, não tem jeito. Quando fala de direito, você tem que conhecer de normas, de lei. Quando a gente fala de gerente de banco, tem que entender um pouco ou não? Precisa. Normalmente com uma formação em economia, que faz uma diferença muito grande. Quando a gente fala em médico, e o conhecimento? 7 anos. Mais residência uns 4 anos. E ainda boa parte deles faz faculdade integral, é de manhã e à tarde, igual a Unital, por exemplo. Então, 5 anos acaba se tornando 10 anos. E quando a gente fala de um delegado de polícia, o bom do delegado de polícia é que é um ambiente muito saudável, onde ele trabalha, né? Alguém já foi na delegacia de polícia? É um ambiente salutar, né? Faz bem levar a família para conhecer um ambiente onde a sociedade se encontra. Gente, 20 mil para viver naquele ambiente não é fácil. Você enfrenta o pior da sociedade. É um ambiente muito desafiador. Nós temos aqui vários profissionais que precisaram investir vários anos de estudo para exercer uma profissão e todos são respeitados pela sociedade. Todos têm respeito à sociedade aqui. Quer seja o advogado, o engenheiro, o gerente de banco, o médico ou o delegado. Quanto ganha um corretor de imóveis? Tadinho, né? Tadinho. Depende. Depende de uma série de fatores. De uma série de fatores que nós vamos discutir hoje. Por que nós escolhemos esse tema e quando o Evaldo propôs que a gente falasse sobre o que se espera de um corretor de imóveis, o que o mercado de trabalho... Porque quando a gente fala mercado, a gente pode estar falando do mercado consumidor, quem compra imóveis. Quando nós estamos falando do mercado de trabalho, esse mercado existe, assim como todos esses mercados existem. E quem está neste mercado espera o quê? De alguém que atua como corretor de imóveis. Qual a expectativa que se tem sobre este profissional que atua vendendo casa para o advogado, para o engenheiro, para o gerente de banco, para o médico, para o delegado? Todos esses aqui são clientes do corretor de imóveis. Que nível de qualificação você tem que ter para realizar os sonhos de todos esses profissionais aqui e inúmeros outros? Que nível de qualificação você tem que ter para explicar para um gerente de banco que vale a pena ele fazer esse investimento? Que nível de conhecimento você tem que ter para passar por um advogado que todos os cuidados estão sendo tomados e nenhum centavo será posto sobre a mesa enquanto todas as certidões que dão segurança à transação forem retiradas, emitidas? Que nível de conhecimento você tem que ter para mostrar para o engenheiro que essa casa é sólida, segura, que foi bem projetada, que essa casa é passiva de uma reforma, às vezes de um retrofit, porque foi feita por ótimos profissionais? Que nível de engenheiro você tem, de segurança você tem que ter para mostrar para um médico que ele pode deixar a família ali tranquila para fazer o trabalho dele, muitas vezes árduo? Eu lembro de uma casa maravilhosa que eu vendi em Taubaté, e um jovem rapaz médico, e ele disse assim: Jeremias, desculpa não ter te atendido ontem. Aconteceu um acidente na Dutra, eu fui socorrer, foi tenebroso. Aí ele citou algumas coisas que tinham acontecido no acidente e falou: tudo que eu mais quero agora é fechar negócio com você, para minha família ir para aquela casa e quando eu chegar lá eu esquecer do que é o meu dia a dia. Olha o privilégio que é a nossa profissão. E que nível de conhecimento você tem que ter
para mostrar para um delegado que você é um profissional ético, legal e moral e que faz um trabalho muito bem feito. Esse é o mercado imobiliário. Quanto você pode ganhar neste mercado? Não tem limite do que você pode ganhar, dependendo de algumas coisas que a gente vai discutir. Em especial aqui, do quanto você leva essa profissão a sério. Dá para imaginar, deixa eu só tirar uma foto de maneira bem natural. Pegou bom, né, querido? Foi natural. Melhor aqui, né? Bem natural. Pegou a testa aqui? Ô, querido, obrigado pela testa. Vamos lá. Pensa comigo aqui, gente. Algum desses profissionais dá para levar essa profissão de brincadeira? Não. Um advogado meia boca tem que tipo de resultado? Vai ser corretor de imóvel. Mas não vai ser bem sucedido, não. Até porque um advogado meia boca que perde prazos, às vezes eles perdem a vida. Por quê? Ele pode perder um prazo que vai comprometer o futuro de uma pessoa e essa pessoa pode não ter tanta tolerância assim. Um engenheiro que é meia boca, a ponte vai cair. Nós temos casos de prédios no Rio de Janeiro que caíram. Prédio gigantesco agora em Belém do Pará, pouco mais de 2 anos, que caiu. Qualquer profissional aqui meia boca não tem sucesso na profissão escolhida. Vocês acham que um corretor de imóveis meia boca vai ser bem sucedido? Não. É óbvio que não. Nenhum mercado tem tolerância para aquele profissional que subestima a inteligência do seu potencial cliente. Nenhum mercado tem tolerância para qualquer profissional. Quantos médicos são presos aí por, infelizmente, agredir as pessoas com marcas para a vida toda, com consequências para a vida toda, em especial nos Estados Unidos, que as indenizações são multibilionárias. Não tem margem de erro aqui. E vocês acham que tem margem de erro na profissão de corretor de imóveis? Dá para ter tolerância quando você está falando sobre o futuro de uma família? Quando a tua capacidade de ter captado os imóveis assegura quem te procurou a possibilidade de ter acesso aos melhores imóveis? Porque o grande problema de um corretor que não é um bom captador, e aqui a gente honrosamente tem a Patrícia, que é uma excepcional captadora, quando você não tem os melhores imóveis, você não pode oferecer os melhores para os seus clientes. O que o mercado de trabalho, no primeiro momento, espera de um corretor de imóveis é que ele aproveite o tempo dele para ser produtivo, trazendo para os clientes as melhores opções em imóveis disponíveis no mercado. Porque pensa comigo, não é triste você ter comprado um imóvel depois de visitar com o corretor por 3 meses, você comprar aquele imóvel, você vai para um determinado bairro ou condomínio, e depois que você muda, você fica sabendo que algumas casas depois tinham uma casa melhor e mais barata e que não precisava fazer reforma e que aquele corretor não te mostrou porque ele não tinha captado, não estava na imobiliária dele. É revoltante, hein? Você vai convidar esse profissional para um churrasco na sua casa? Não. Agora, por que ele não tem esse imóvel? Ele não foi visto pelo proprietário do imóvel como alguém apto para vender o imóvel? Ele não foi atrás do melhor imóvel para oferecer para o cliente dele? Ele ficou de maneira passiva esperando que o mercado chegasse até ele, que aquele imóvel chegasse até ele? Os materiais que existem dele nas redes sociais o qualificam como alguém apto para vender esse imóvel? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo dos próximos minutos. Mas tudo isso contribui para que esse corretor de imóveis tenha resultados bem superiores a 10, a 15, a 20 ou a mais por mês. Ou a mais por mês, tá? Pode ser bem mais do que isso. Bom, o que se espera de um profissional? Percebam que todos aqueles profissionais que nós elencamos no início, eles têm conhecimento técnico. Conhecimento técnico é essencial para um engenheiro, sim ou não? Não dá para ter um engenheiro apenas com boa vontade. Da mesma forma, você não pode ser um bom corretor de imóveis apenas com boa vontade. Você não pode ser um profissional que tem a capacidade de determinar o futuro de uma pessoa apenas com boa vontade, apenas ser simpático. Simpatia é ótimo, mas só simpatia não te qualifica como um profissional diferente dos demais que estão no mercado. O que vai te qualificar de uma maneira diferente é o quanto você se prepara para exercer essa profissão. Na medicina existe um vocabulário próprio? Tem. No direito existe um vocabulário próprio? Existe. No jargão policial também existe um vocabulário próprio? Em todas as áreas existe um vocabulário. E eu pergunto, no mercado imobiliário também? Na arquitetura também? Na engenharia também? No direito também? Claro. E o corretor de imóveis, ele precisa ter conhecimento do vocabulário da somatória dessas profissões. Não somente do que concerne à arquitetura.
Ele precisa ter um embasamento muito bom também da área jurídica. A pergunta é, o quanto os corretores estão aptos, estão ávidos, estão apaixonados em aprender? Não sei. Olha a quantidade de corretores na sala. Eu adoraria aprender com um corretor que há menos de 2 semanas, 3 semanas, fez uma venda que entrou 650 mil de comissão. Eu adoraria aprender com um corretor que está com negociação de 2 milhões de comissão. Eu adoraria vir com um corretor que acabou de vir correndo de Campo do Jordão de uma venda de 5 milhões de reais. E agora? Eu adoraria. E quanto que paga mesmo para entrar aqui? E quantos tem mais corretor na cidade que não estão aqui? Então valorizam a profissão? Eu acho que talvez não. A pergunta é, quem está te influenciando? Tudo bem, tem muito conteúdo disponível na internet, nem precisa de evento presencial, né? Não sei se tem essa disposição de ir buscar na internet aquilo que está disponível aqui também, né? Mas vamos seguir. A questão é o quanto você valoriza o conhecimento. A questão é o quanto você prioriza quebrar a barreira dos 10 mil, dos 20 mil, dos 30 mil, dos 50 mil reais. O quanto você tem paixão por prosperar e crescer. E para algumas pessoas, o quanto tem desejo de quebrar um ciclo de limitações financeiras e pobreza que às vezes acompanha a família por gerações. E a profissão de corretor de imóveis é uma das que mais tem essa capacidade. Porque na prática ela exige pouco e te entrega muito. Mas se você percebe o quanto ela pode te entregar, maior a tua disposição de buscar mais conhecimento para se diferenciar da grande maioria que se acomoda com muito pouco. Nenhum problema buscar 5 mil, 6 mil, 8 mil por mês. Nenhum problema. Isso é honroso, isso é maravilhoso, isso é muito acima do que ganha 95% da população brasileira. Mas este é um mercado que pode te possibilitar resultados muito maiores. Esse é o mercado que é inimaginável os resultados que você pode buscar. Por quê? Vai depender do quanto você se prepara, do quanto você desenvolve o teu vocabulário e o teu conhecimento técnico para exercer essa profissão. Essa é a grande verdade. Está disposto a isso ou acha que as coisas vão acontecer naturalmente apenas falando de forma inconsequente, irresponsável e achando que as pessoas não têm outras opções? As pessoas têm opção. Tem, por exemplo, a opção de buscar um concorrente. Quando percebe que você não a valoriza, não a respeita. Pensa comigo. Quando você vai comprar qualquer coisa, você se importa com quem não se importa com você? Você se importa com quem não dá a mínima atenção para você? E por que você vai se importar com um corretor de imóveis que não se prepara para fazer uma boa apresentação? Por que você vai se importar com um corretor de imóveis que não vai buscar as melhores opções de imóveis para te apresentar? Por que você vai se importar com alguém que às vezes você vai usar o que você gastou a vida toda para economizar de tempo, de suor, de sacrifício, e é aquele dinheiro que você acumulou, às vezes um bem que você tem, e ainda vai se endividar por 30 anos para comprar aquilo que ele acredita que você vai oferecer de melhor, e você não se preocupe em oferecer o melhor para ele. Por que essa pessoa vai te respeitar? Qual é a possibilidade dela rapidamente mudar de profissional? Assim como você já mudou de médico. Assim como talvez você mude de advogado. Assim como talvez você mude de outros profissionais ou até de banco. Você percebe que o gerente não se importa com você apenas vender produtos para você. Então, em todas essas áreas, quanto mais capaz você for, melhor serão os teus diferenciais. E quando a gente coloca legislação imobiliária, se você não é advogado, não tem formação em direito, não se espera que você tenha o mesmo conhecimento de um advogado perito no direito imobiliário. Mas espera-se que você tenha o mínimo de conhecimento necessário suficiente para orientar a pessoa. Porque desde o momento da primeira visita até o momento de uma proposta e de um contrato, o tempo todo, determinadas situações legais vão passar aqui. O tempo todo as pessoas vão fazer questionamentos sobre legislação imobiliária. A pessoa vai fazer uma proposta, ela fica insegura. Agora nós estamos com uma mudança. A Caixa Econômica Federal está exigindo uma entrada maior, os juros estão aumentando. Aí a pessoa faz uma proposta agora e fala, escuta, mas no próximo mês já é diferente. Será que se passar o mês vai ser mantida essa norma? Escuta, como a Caixa está sem dinheiro, não somente em função da grande demanda de pessoas buscando, mas em função de outras situações, buscando financiamento, mas de outras situações, o que vai acontecer se estender esse prazo dos 90 dias que eu preciso para concluir o financiamento imobiliário? Será que para tudo você vai precisar ligar para o departamento jurídico da imobiliária e pedir orientação? Se você presume que está sendo atendido por um profissional e espera que esse profissional esteja apto e qualificado para te atender, para trazer a resposta, a pergunta é, você se prepara antes de atender?
Você tem o conhecimento básico suficiente para trazer informações que muitas vezes são determinantes para a decisão de compra da pessoa? Que muitas vezes aquela decisão, naquele momento, é o que vai fazer você receber ou não a comissão. Quem não é do mercado imobiliário tem ideia de quanto é a comissão imobiliária? Não. Uns 5%, né? Tá. Para o imóvel pronto, 6%. Para imóvel comercial e industrial e fazendas, de 8% a 10%. Uma fazenda de um valor X, você tem 10% desse valor. É interessante, né? Até porque fazenda é valor elevado. Tá? Então, quanto mais você conhecer, maior será o teu retorno financeiro. Mas uma informação que você não tenha pode interferir naquele momento na percepção que a pessoa tem do nível de profissional que você é e, consequentemente, perder o respeito. Alguém gosta de ser atendido por alguém que você não respeita? Não. Por que vai fazer uma aquisição tão grande por um profissional que você não respeita? Então, a primeira coisa é, invista no teu conhecimento técnico. Você não precisa ser um advogado, mas você precisa, sim, ter um mínimo de conhecimento suficiente para saber conduzir uma negociação, para saber esclarecer as dúvidas. E para quem é dono de imobiliária, necessariamente, se você não é advogado, você obrigatoriamente precisa ter um corpo jurídico. Porque se existe uma coisa que pode acontecer no mercado imobiliário, são demandas. E se elas não forem decididas no momento certo, essas demandas judiciais poderão trazer implicações seríssimas, que vão repercutir, inclusive, sobre a imagem dessa imobiliária. E validando aqueles estereótipos negativos que algumas pessoas fazem, porque às vezes não se preparou adequadamente. Agora eu pergunto, para um negócio com esse nível de resultado financeiro, que eu dei uma ideia para vocês, vale ou não a pena se dedicar? Percebe que a maioria das pessoas subestima o poder de transformar vidas que o mercado imobiliário tem? E por não entender esse poder, não dar a atenção necessária e não se prepara de maneira adequada? Consequentemente, quando a oportunidade chega e você não está preparado, o que acontece? Ela vai para alguém. Essa pessoa vai comprar um imóvel, mas talvez esse dinheiro não fique com você ou com a sua imobiliária. Então, o quanto antes, você já tem uma formação, procura fazer uma pós em direito imobiliário. Se não se identifica tanto com essa questão jurídica, tem o melhor corpo jurídico que você puder ter. A imobiliária, nós temos o privilégio não somente de ter um robusto corpo jurídico, como nós temos uma advogada que uma vez por mês, falar nisso, o treinamento com ela é próxima segunda, né? Todo mês, uma vez por semana, todo mês, uma semana do mês, nós temos treinamento com ela. E toda segunda-feira nós temos treinamento. Toda segunda-feira nós temos treinamento. Por quê? Porque tem muita coisa para aprender do mercado imobiliário. E não cansa. E todo mês você recebe antes a pauta dos 4 ou 5 treinamentos, dependendo de quantas segunda-feira tiver no mês, os profissionais que farão o treinamento e o conteúdo que será entregue. Muda alguma coisa depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5? Muda. E aqueles que não estão treinando nada e ainda perdem palestras como essa, não vão entender, porque ao longo do tempo algumas pessoas vão tendo cada vez mais relevância, tendo resultados cada vez melhores, construindo uma autoridade no mercado e por isso passam a ser respeitados e têm resultados melhores. Tá? Desculpa estar falando um pouco acelerado, é que eu tenho só 1h30, o Evaldo me passou aqui, então eu tenho que correr. Tá? Vamos lá! Documentação do imóvel, como escritura, registro e impostos. Escritura, o mínimo que se espera é que um corretor de imóveis saiba fazer uma leitura de uma escritura. Imagina um médico que não sabe nada de uma receita, que não entende nada da bula do remédio. Qual é a lógica? Imagina você vai captar uma casa e aí o corretor pergunta se a casa está averbada. O proprietário fala, 1 minutinho só, está aqui a matrícula do meu imóvel. Eu confesso que eu não entendo, mas como você é um profissional da área, dá uma olhadinha para mim se está averbado ou não. O corretor, misericórdia. Onde é que eu vejo isso aqui? É o mínimo, é o beabá da profissão. É o beabá. Mas vocês acreditam que tem gente que tem expectativa de ter esse nível de resultado e não sabe o beabá da profissão? Por quê? Porque mesmo exercendo a profissão, está exercendo um estereótipo, está influenciado por um estereótipo de que qualquer forma funciona aqui. Não funciona aqui. Para você ser respeitado aqui e ter grandes resultados aqui, você necessariamente precisa levar a profissão a sério. Assim como qualquer um daqueles outros profissionais que eu falei. Tá? Escritura, registro. Quando o pessoal fala que quem registra não é dono, qual é a importância disso? Em que momento que isso acontece? Por que eu tenho que ter acesso à matrícula do imóvel? Por que eu tenho que ver as últimas averbações, que são as anotações que estão na matrícula? Se existe algum tipo de anotação lá que implica em uma responsabilidade financeira,
O que eu tenho que ver mais na frente? Quais são os documentos que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que ter acesso a ações cíveis fiscais, todas as de contribuição federal, trabalhista, de todos? Por que eu tenho que ter acesso às matrículas de quem foi proprietário dessa propriedade nos últimos 2 anos? Ela pode ter sido vendida para alguém que quase que imediatamente colocou à venda. Existiu alguma ação de má-fé ali, de alguém com dolo que tentava fazer uma fraude à execução? Existe a possibilidade de reverter essa venda e gerar problema para alguém que colocou tanto dinheiro na mesa? E aí, depois que foi pago? Então, todos esses cuidados, quem precisa ter? O jurídico da imobiliária. Mas passa por quem primeiro? Pelo corretor de imóveis. Até porque foi esse corretor que conquistou no primeiro momento a confiança desse cliente e por isso o cliente veio na imobiliária. A não ser que você tenha uma marca muito consolidada, uma imobiliária que já existe há bastante tempo e, consequentemente, o próprio brand, a marca, a força dessa marca, já possibilite trazer os clientes para a sua empresa. E a questão dos impostos. Quantas vendas são perdidas porque os corretores não sabem orientar o cliente sobre o ganho de capital? Quantas vendas são perdidas porque ele não consegue, na hora, mostrar para o cliente as vantagens dele vender pelo valor cheio, pagar o imposto e ele legalizar 100% a entrada desse dinheiro para ele mostrar a origem desse dinheiro e fazer novas aquisições? Quantas vendas são perdidas por desconhecimento do corretor, que deveria ser o profissional apto para orientar esse cliente? Quanto dinheiro foi colocado sobre a mesa, igual essa coisa linda que está aqui, que vocês vão ficar só na vontade, e quando estava achando que ia ficar na imobiliária, vai embora pela imperícia, imprudência ou negligência dos profissionais que atendiam aquela pessoa que achava que ia realizar o sonho naquela imobiliária. Então, muitas vezes em coisas óbvias, que deveriam ser óbvias, com aquilo que é muito elementar para várias profissões, não são levadas a sério por um corretor de imóveis ou pela imobiliária e o dinheiro vai embora. Ainda sobre legislação imobiliária, essa questão da tributação, que eu falei um pouquinho, a questão do ITBI, o Imposto sobre Ganho de Capital. O Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários, que muitas vezes oscila de uma cidade para outra, por exemplo, Pindamonhangaba 2%, a gente tem o caso de Santo Antônio do Pinhal aqui, Tremembé 3%, sobre o valor que for transferido essa escritura. Mas vocês acreditam que existem profissionais que subestimam tanto essa profissão, que nós acompanhamos recentemente uma negociação de uma propriedade que não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, é uma propriedade de 40 milhões de reais, que o proprietário do imóvel disse assim: Jeremias, eu mandei o corretor pastar e eu mandei a advogada, não vou reproduzir aqui, porque eles tiveram a coragem de pedir o IPTU da minha fazenda. Na hora da proposta. IPTU é para imóvel urbano. Imóvel rural é ITR. Ele já falou, se no início eles já estão me dando essa dor de cabeça pelo total desconhecimento, imagina quantos problemas eu vou ter com eles. Então pode seguir com o seu cliente. Por quê? Pelo despreparo. Imagina você ter acesso ao proprietário, ter acesso a essa propriedade, você ter um potencial comprador para ela e você afastar o proprietário porque ele falou, eu não tenho tempo para perder com amadores. Agora eu pergunto, negociar coisa de 40 milhões deveria ser para amadores? Entende isso? Aí eu pergunto, estamos valorizando a profissão o suficiente? Estamos levando a sério tanto quanto o engenheiro não pode cometer erro? Numa ponte, numa estrada, numa viga, numa coluna? E aí, a oportunidade vem e não aproveita. Por quê? Porque não desenvolveu o conhecimento técnico. O básico. O básico. Nós não estamos falando de algo muito profundo, que aí você tem um profissional que você vai consultar. Assim como você vai consultar um profissional tributarista, um contador, dependendo do nível de complexidade da operação que você esteja envolvido. Mas o básico você precisa ter, porque ninguém quer chegar em um médico e passar por uma cirurgia de um médico não somente que não foi formado adequadamente, mas que foi... Deixa quieto. Teve muita gente fazendo faculdade de medicina num determinado país aqui da América Latina e não passou por uma revalida e por algumas situações e serve para algumas profissões, mas não para exercer exatamente a profissão de medicina. Assim como não faz sentido com amadorismo exercer a profissão de corretor de imóveis. Não faz sentido. E agora, esse é um dos itens mais importantes dentro da profissão de corretor de imóveis, precificação. Por que precificação? Pode haver uma diferença muito grande de avaliação entre um profissional e outro? Pode. Imagina alguém que avalia um imóvel por 1,5 milhão
e outra pessoa que avalia o mesmo imóvel por 2.800.000. Qual dos dois vocês acham que vai ser melhor quisto pelo proprietário? O proprietário vai ver com mais carinho. Ah, o proprietário vai servir um cafezinho para eles, né? Mas e se o valor real for 1,5 milhão? Pois é. Porque qual é o grande problema? Não é o valor em si, é a expectativa criada. E o maior diferencial de um bom corretor é ele não criar expectativa sobre aquilo que o mercado não paga. Você tem que criar expectativa sobre a fundamentação de uma avaliação muito bem feita. E a avaliação muito bem feita passa pela localização, pelo material construtivo, pelo padrão construtivo, material utilizado na construção, muitas vezes pelos profissionais envolvidos na obra, como por exemplo um bom arquiteto. No caso específico de Campos do Jordão, a mobília da casa, a quantidade de móveis assinados. Existem poltronas que custam 120 mil reais, assinada por alguém. Existem chuveiros. Qual é o chuveiro mais caro que vocês já viram, gente? Eu fui gravar uma mansão em Campos do Jordão e depois eu fui numa outra propriedade de um senhor extremamente influente e ele disse assim: Jeremias, acabei de ver aquela mansão que você gravou lá, eu acho que você nem deveria gravar a minha, etc e tal, me senti tão humilde. A dele era muito bonita. Até porque o meu filho é o representante daqueles chuveiros aqui no Brasil, daquela marca lá da Hangrover. Adivinha quanto? Aqueles chuveiros daquela casa, eu assisti aqui na minha tela, 170 mil reais. Um chuveiro. Não estou falando minha casa, minha vida. Eu estou falando um chuveiro. E a casa tem vários. A evolução é notável. Agora a pergunta é o quanto você, enquanto profissional, está evoluindo. O quanto você, enquanto profissional, melhorou o seu vocabulário nos novos materiais utilizados dentro da construção civil. O quanto você, enquanto profissional, está inserido nesse mercado e está apto para atender um cliente que já conhece sobre isso e percebe imediatamente o quanto você desconhece. Porque uma das piores coisas é subestimar a capacidade desse cliente que já vive naquele universo, não perceber que aquilo para ele é normal. Para você é normal. Para você é extraordinário. Para ele é ordinário, é comum. E ninguém que vive uma vida extraordinária para aquele que o atende de maneira ordinária quer que essa pessoa, repito, subestime a capacidade dele de fazer a leitura do que esse imóvel tem de especial e diferenciado. Então, o que falta? Não são profissionais, mas são profissionais qualificados, que entendam que o mercado espera um nível de profissionalismo muito maior. E vocês querem uma notícia maravilhosa? Eu vou dar essa notícia aqui para os que vieram. Se você se dedicar e fizer o que está aqui, de cara, você deixa 90% dos profissionais para trás. Você já deixa 90% dos que exercem essa profissão para trás. Porque esses 90%, primeiro, subestimam as oportunidades desse mercado. Segundo, superestimam a capacidade que eles têm por um conteúdo que eles já adquiriram ou por alguma negociação que eles realizaram. E terceiro, não entendem a necessidade de evoluir rapidamente, porque aquela máxima que diz que aquilo que te trouxe até aqui não garante o teu futuro, ela é uma verdade absurda para o mercado imobiliário. Um bom negócio que você fez não garante que você fará o próximo. Um bom negócio que você fez não garante que você está apto para atender clientes que vão exigir de você um nível de qualificação cada vez maior. E ao se acomodar, você fica para trás e entra num processo de obsolescência. Você perde a relevância, porque você já não consegue mais conectar-se com esse cliente. Então, entendimento de precificação é crucial para o corretor, para não criar expectativa infundada para ser alguém que recebe o carinho do proprietário que acaricia o ego, mas é alguém que tenha coragem de dizer para o proprietário por que o imóvel dele não vale isso. Por que o imóvel dele, se ele quiser vender no período médio de 6 a 12 meses, a expectativa dele deve ser de XYZ. E aí sim você fundamenta e tem um respeito desse profissional. Uma das habilidades e competências mais importantes para quem exerce a profissão de corretor de imóveis, habilidade de negociação. A habilidade de negociação, grava isso, está diretamente ligada à tua capacidade de fazer com que comprador e vendedor tenham a melhor percepção de que fizeram o melhor negócio. Um dos desafios que nós temos enquanto corretores de imóvel no Brasil é que nós captamos o imóvel, representamos então o interesse de quem é dono do imóvel. Nós atendemos o comprador, representamos o interesse do comprador. E aí é um desafio muito grande. Porque nos Estados Unidos, na grande maioria dos casos, o corretor de imóveis que capta o imóvel não necessariamente é o corretor que tem o vendedor.
Porque uma vez o imóvel captado, ele vai para um sistema que todos os corretores da cidade e do estado têm acesso. E se outros de outros estados quiserem também, pagam um pouquinho mais, tem acesso lá e tem acesso àquele imóvel. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o mesmo cliente está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 corretores. Aqui no Brasil, o mesmo imóvel está à venda com outros corretores, com várias outras imobiliárias, com o proprietário mesmo, ainda com o proprietário, e com o porteiro, dependendo, com o zelador também. E aí você quer vir para essa profissão? Claro. Porque para todas as profissões, existem os amadores, existem os profissionais e existem aqueles que realmente levam a profissão a sério, como todas as outras que eu citei antes. E quanto maior a tua qualificação, maior é o respeito que as pessoas têm pelo profissional que você se torna. E ninguém quer perder tempo com o amador. Ninguém quer perder tempo com o amador. E uma vez que você se diferencia, as oportunidades vão surgir muito melhor para você. Então, quando você é hábil em negociar, quando você estuda, eu não vou perguntar qual foi o último curso de negociação que você fez. Eu não vou perguntar quais foram os últimos livros de negociação que você leu, ou os últimos vídeos no YouTube ou podcasts que você assistiu sobre negociação. Mas eu recomendo que você faça isso quanto antes. Porque se daqui a 2 meses alguém perguntar e der prêmio, gente do céu, para quem fundamentar o que aprendeu, o que fez, você recebe o prêmio. Então, habilidade de negociar. O quanto antes você desenvolver essa competência, melhor. Vamos lá. Comunicação clara e objetiva, apresentando os benefícios do imóvel. O quanto vocês acham que comunicação é determinante para um bom corretor de imóveis? Tremendamente. Falar bem e falar corretamente, escrever bem, ter noção de concordância verbal e concordância gramatical, saber escrever e conduzir bem uma conversa, saber ser empático, porque boa parte dos compradores, dependendo do mercado que você atua, normalmente tem uma formação superior ainda à sua, ou nível de especialização superior. E não necessariamente uma pessoa que compra Minha Casa Minha Vida é uma pessoa sem formação. Pelo contrário, naquele momento da vida ele pode ter uma renda que só possibilite uma negociação de um Minha Casa Minha Vida. Mas e aí? Como ele se sente quando é atendido por um corretor que escreve nós vai, nós vem e nós vai conseguir, né? Passa muita seriedade? É esse o cara que vai definir o meu futuro do imóvel que eu vou comprar? Faz sentido isso? Não. Escrever bem é essencial. Falar bem também é fundamental. Mas essas duas questões são frutos de quê? De boas leituras. Só gibi não resolve. Tem que ler bem, tem que ler mais. Chico Bento só não é suficiente, né? Se for Cebolinha, então vai enrolar a língua. Não vai funcionar. Então é muito importante desenvolver um bom vocabulário até para fundamentar os diferenciais do imóvel. Quanto antes você tiver essa capacidade, melhor. Aí eu pergunto, gente, em que momento um corretor de imóveis pode se acomodar? Muda um pouco a visão que você tinha de corretor de imóveis? Ou se muda? É? Infelizmente, alguns profissionais que subestimam a profissão de medicina podem denegrir a profissão. Mas eles não são a profissão de medicina, eles não são o profissional de medicina, eles são exceção. Porque a regra é os médicos serem bons profissionais. Da mesma forma, um corretor de imóveis que de alguma maneira gerou esse estereótipo por alguma ação errada, ele não é o mercado imobiliário. Ele é uma pessoa que não levou a profissão a sério e vai pagar as consequências por isso. Não somente de perder negócios, como muitas vezes de perder muito dinheiro ou, dependendo da situação, até muito mais. Porque essa é uma profissão que existem implicações legais seríssimas, tá? Seríssimas. E aí? Fechamento eficiente, conduzindo o processo para um acordo final satisfatório. O que é esse fechamento eficiente? É chegar no final de uma negociação, quem está vendendo teve a percepção de que fez o melhor negócio. Quem está comprando ter a percepção de que fez a melhor compra. É os dois terem a percepção de que tiveram o melhor profissional acompanhando. Ao invés de defender o interesse de uma das partes, defendia o interesse das duas e protegia o interesse das duas. Esse é o melhor profissional. E é possível fazer isso? Claro. O que mais tem é conhecimento disponível para isso. A pergunta é, está buscando? A pergunta é, está se profissionalizando? Está aprendendo o suficiente para se diferenciar da maioria que acha que é apenas abrir a boca e a palavra vai sair? Ou, repito, subestima a capacidade de quem escolheu você para representar os interesses dele? Diante disso,
Quanto mais hábil você for, maior a possibilidade de novos negócios serem realizados por você. Aí eu pergunto, gente, um imóvel de, vamos arredondar, R$1 milhão. Quanto que a pessoa paga para a imobiliária de comissão? Eu falei? Se for residencial, 6%. Como é que a pessoa se sente na hora de pagar a comissão? R$60 mil para a imobiliária. Será que pode ser boa ou ruim? Pode ser as duas, depende. Principalmente se vendeu em uma semana. Né? Se ficou lá 3, 4 meses... Depende de como foi feita essa negociação. Depende do quanto ela viu se os interesses delas foram bem representados. Depende do quanto ela viu que havia profissionalismo. Só para vocês entenderem. Há menos de 30 dias, nós vendemos um imóvel que a comissão foi de R$650 mil. Então, uma fazenda, 6,5%, 10%, 650 mil. Só que o proprietário dessa fazenda, ele queria as outras fazendas no entorno. E as outras fazendas no entorno, a somatória delas, vai dar R$15 milhões. E ele sabe, porque ele fez o Pix para a imobiliária de 650 mil. Então, no momento que ele quis comprar com a gente, ele sabia que daqueles 15 milhões, quanto que a imobiliária vai ganhar? Não era mais fácil, uma vez que ele estava morando lá, ele ir atrás daquelas pessoas? Por que ele preferiu que a própria imobiliária continuasse intermediando a venda das outras fazendas? Segurança. Porque ele viu o profissionalismo ali o tempo todo. Ele viu gente que, antes de tudo, foi lá, defendeu os interesses dele, gente extremamente competente de ponta a ponta. Porque se fosse ruim, era o momento dele dizer, esquece. Esses outros agora são meus vizinhos, eu faço negócio com eles. Então, que tal você chegar num acordo satisfatório, onde mesmo sabendo o quanto você ganha e ganha bem, a pessoa continuar optando em fazer negócio com você? Por quê? Porque aquilo que você entrega é profissional e bons profissionais são bem remunerados. Agora, o que é mais importante é que neste mercado, assim como qualquer outro, o seu nível de conhecimento e de domínio é essencial. Porque senão chega na hora de passar a escritura, o cuidado que você não teve vai bloquear a outorga da escritura. E isso muitas vezes pode fazer com que você perca o negócio. E pior, se perde o negócio e perde os clientes. Que o que estava comprando perdeu a confiança em você pela expectativa criada e quem estava vendendo acreditava que você tinha resolvido o problema e por não ter sido apto para resolver, por que eu vou continuar confiando em você vendendo a minha propriedade? Então, quanto mais apto você for, maior a possibilidade deste final satisfatório. Proatividade. O que acontece com o advogado que perde os prazos? Ele pode perder o futuro de uma família, ele pode perder, às vezes, a própria vida. Antecipar as necessidades dos clientes oferecendo soluções antes que sejam solicitadas. Como, por exemplo, chegar e já orientar dos cuidados que essa pessoa deve ter, porque se ela não tiver esses cuidados, daqui a alguns meses, quando chegar uma proposta, existe a grande possibilidade da pessoa perder essa venda. Então, nada melhor do que você já orientar agora. Tem gente que não quer fazer, às vezes não quer averbar a casa, não quer registrar o que foi construído. E lá na frente, na hora que vem um financiamento de alguém que precisa entregar rápido a casa que ele vendeu, pode não comprar a casa desta pessoa, porque ela não estava apta para ser vendida com financiamento imobiliário, porque na hora que você fez a captação, você não teve a coragem de dizer, Senhora Helene, seria muito importante que a senhora já providenciasse a verbação do imóvel, que aqui pelo trâmite normal da prefeitura vai demorar de 3 a 4 meses, talvez até em função de alguma correção que tenha que fazer. Eventualmente pode chegar a 6 meses. Isso agora é um tempo que parece assim longo. Mas se tiver uma proposta e a senhora tiver prazo para entregar o imóvel, porque quem vendeu tem que entregar e precisa mudar para o seu, vai ser um tempo extremamente curto e talvez a senhora perca negócio por causa disso. Então priorize a regularização agora para que a senhora não perca dinheiro daqui a pouquinho e não perca boas oportunidades. Porque às vezes a senhora vai perder uma oportunidade 100% em dinheiro e será obrigada a aceitar uma oportunidade com 30%, 40%, 50% em permuta, porque o seu imóvel não estava apto para ser vendido por quem estava 100% capitalizado. E qual é o teu papel? Orientar a pessoa. Quando? Antes. Oferece soluções antes que sejam solicitadas. Tá? Proatividade. Acompanhar tendências do mercado para adaptar suas estratégias rapidamente. Acompanhar tendências do quê? Mercado. Como é que está o mercado em São José dos Campos? Como é que está o burburinho em São José dos Campos para a área das vaquinhas? Amanhã, às 10 horas, eu tenho reunião com o incorporador da área. Quanto vale esses acessos, essas conexões? Quanto vale você fazer essas leituras do mercado? E quando eu falo conexões, uma coisa que não colocou aí no descritivo ali, mas aproximadamente 5 anos eu tenho o privilégio de fazer parte do Conselho do Desenvolve Vale.
É um grupo de empresários muito relevantes do Vale do Paraíba e alguns vocês conhecem, são empresários grandes de shopping, dono de shopping center, dono de grandes empresas. Quanto valem essas conexões? Quanto vale as conexões de pessoas entrar no seu Instagram e ver você muitas vezes almoçando ali com o vice-governador, com o prefeito de São José de grandes cidades? Quanto vale isso? As pessoas passam o quê? A respeitar você. A respeitar você. Porque sabe que você tem boas conexões e determinadas pessoas não permitem que se aproxime dela alguém que de alguma forma é uma ameaça. Você permite? Não. E por que determinadas pessoas que têm uma projeção tão grande vão permitir? Não faz sentido. Então, quanto antes você puder se conectar em locais que agreguem valor à tua marca pessoal, melhor para você. Que isso poderá abrir boas portas para você também. Ok? Então, adaptar as estratégias rapidamente. Mais na frente eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente fala de mudança de mercado, qual é uma das maiores mudanças do mercado neste momento? O que vocês acham? Aonde o corretor precisa estar? Quem se habilita a responder? Tem um copo de água aqui limpinho que eu vou servir, tá aqui, ó. Quem se habilita a responder? Qual é uma das maiores competências que um corretor de imóvel precisa desenvolver? Tá aqui, ó. Visibilidade. Visibilidade hoje, extremamente forte, está onde? Gente, pensa um pouquinho. Vocês acham que um advogado tem vergonha de se apresentar como advogado? Vocês acham que um médico tem vergonha de dizer que é médico? Vocês acham que um engenheiro tem vergonha de dizer que é engenheiro? Você é engenheiro de formação? Você tem vergonha de dizer que é engenheiro? Não. Faz algum sentido um corretor de imóveis ter vergonha de dizer que é corretor de imóveis? Por quê? O seu papel é um dos mais relevantes, só para você ter uma ideia. Para qualquer lugar que você olhar, do momento que você sair daqui até a sua casa, tem mercado para nós que somos corretores de imóveis. Para qualquer lugar que você for amanhã, independente de onde você for, dos dois lados, para qualquer lugar que você olhar, tem um negócio que foi realizado por um corretor de imóveis. Como é que você vai se sentir vergonha da profissão que mais movimenta o mercado e de todas as indústrias é a maior de todas elas, que é a indústria imobiliária, que é a que mais movimenta dinheiro? Por que não ter orgulho desse mercado e por que não procurar construir autoridade e relevância dentro desse mercado, diferenciando-se como um profissional realmente apto a atender o altíssimo nível de exigência dentro desse mercado? Então, qual é a coisa que você mais deve ter na hora que você exerce essa profissão? Orgulho de exercer essa profissão. E sabe o que acontece quando você não aproveita essa oportunidade? Arquitetos começam a enxergar essa oportunidade e vêm para o mercado imobiliário. Advogados começam a enxergar essa oportunidade e vêm para o mercado imobiliário. Engenheiros começam a enxergar essa oportunidade e começam a vir para o mercado imobiliário. Primeiro porque já tem uma certa formação, já tem um vocabulário, já entendem melhor. Não apresentam um imóvel somente dizendo maravilhoso, excelente, esplêndido. Consegue falar um pouco mais do que é utilizado naquela construção. Não é apenas incrível. Porque já tem um vocabulário, já entende um pouco mais. E aí, aquele que já era corretor, que está na profissão há 2, 3, 5 anos, não entende por que algumas pessoas tão bem qualificadas no mercado estão vindo para o mercado imobiliário. Porque as oportunidades são gigantescas e às vezes quem está nele não está valorizando. Por quê? Está perdendo a oportunidade. E aí quem está fora falando, está de brincadeira. Olha o que eu ralo para ganhar o que eu ganho como engenheiro, como advogado, como médico, e eu fiquei sabendo de uma casa que foi vendida por um corretor. E aí o cara vai acompanhar as redes sociais desse corretor, não necessariamente transmitem credibilidade de um profissional para movimentar somas desses valores. Não faz sentido? E aí desperta o interesse de profissionais que ralam muito e que entendem que as oportunidades aqui são muito boas. Proatividade. Novamente, buscar oportunidade de negócio constantemente, como novos imóveis ou perfis de clientes. Quem são os clientes que você deve atender? Quem são os clientes que você deve começar a atender? Quem são os clientes que você deve deixar de atender? Mas quais são aqueles que você precisa se qualificar para começar a atendê-los? Quem são aqueles que onde você está hoje não te possibilita chegar até eles? Mas à medida que você criar novas conexões, novas formações, novas habilidades, vai te permitir acesso a essas pessoas. E, consequentemente, negócios muito maiores serão realizados através de você por ter levado a sério a profissão, tendo proativo. Ah, mas vai demorar 1, 2 anos. E de uma forma ou de outra, 1, 2 anos vão passar. A diferença é como você estará depois de 1, 2 anos, uma vez que resolva levar essa profissão a sério. Uma vez que começa a ser cada vez mais seletivo de quem você permite se aproximar de você, das relações que você constrói e da marca que você está construindo dentro do mercado imobiliário.
que em qualquer área, em qualquer profissão, você está construindo uma marca pessoal, um brand pessoal. Aqui dentro também. A pergunta é, que marca você está construindo dentro do maior de todos os mercados, que é o mercado imobiliário? E aqui, novamente, resolver problemas com agilidade, evitando que pequenos obstáculos atrapalhem a negociação. Em todas essas situações eu poderia dar inúmeros exemplos, mas muitas vezes um problema não resolvido na hora certa pode se transformar numa demanda judicial depois. Pode se transformar num litígio depois. Grava o que eu vou te falar agora. Tem uma máxima extremamente sábia que diz: faça primeiro aquilo que, quando feito, garante o resto. E quando não feito, arruína o resto. Então faça primeiro aquilo que, quando feito, garante o resto, e quando não feito, arruína. É a hora de passar o esclarecimento. É a hora de ser verdadeiro. Não é hora de ficar na frente de uma trinca e esconder. É hora de chegar e mostrar. Existe essa questão aqui, que já foi feito um laudo, ou existe aqui que merece uma atenção especial. Não subestime, repito, a inteligência da pessoa que acumulou mais dinheiro, muitas vezes, do que você, e tem uma capacidade de compra muito maior. Essa pessoa não chegaria lá à toa. Então, quanto mais franco você for e mais respeitoso, maior a possibilidade dela continuar te respeitando enquanto profissional. Não é o problema em si, se ela quiser aquele imóvel. É o quanto você mostrou que vale a pena adquirir aquele imóvel. Porque lugares, alguns são únicos. Alguns são únicos. Vizinhos, coisa mais preciosa. E às vezes você pode levar para essa pessoa o melhor vizinho do mundo. Principalmente se você for um profissional na área, um especialista, e sabe quase o nome de todo mundo que mora ali. Tá? Então, de preferência, seja ágil para resolver problemas antes que esses pequenos obstáculos se tornem grandes demais depois. Conhecimento de tecnologias. Todo mundo aqui sabe o que é um CRM? O CRM é o que diferencia empresas extremamente ativas, profissionais, extremamente competentes, de gente que não perde o time dos clientes. CRM é o que faz com que o cliente seja rapidamente atendido. Infelizmente, boa parte das plataformas de CRM foram construídas em plataformas ultrapassadas, velhas. Alguém aqui já teve Opala, igual eu tive? Não? Já teve também? Opala eu tive, até a gente pode falar, legal, carrão e tal. Maré, você teve também, não? Teve maré, não, né? Não, graças a Deus, eu tive. É tristeza. Não usou tanto, ele não é tão ousado assim. Mas adianta alguma coisa você pegar um Opalão e colocar esse novo motor agora que a Jeep lançou, de 272 cavalos de potência, super legal, que está em todos os carros dela, etc. Tem estrutura para isso? Não. O grande problema dos CRMs antigos é que eles não têm estrutura para fazer as mudanças necessárias para resolver os problemas de quem precisa gerenciar rapidamente a presença, a necessidade, o retorno que os clientes precisam. E eu, com muito orgulho, estou vendo aqui o Roger Klaus ali, que está desenvolvendo uma das maiores plataformas de CRM, um gênio. Porque identificou um monte de problemas, inclusive da Jeremias e de outras empresas, e está trazendo uma solução incrível. Eu falei, uau! Até convidei para ele vir e ele veio mesmo, de São Paulo diretamente para cá. Obrigado por ter vindo, amigo. Então, essas plataformas diferenciam empresas e empresas. Essas plataformas fazem toda a diferença. Se você não tem um bom CRM, você vai perder muito dinheiro. Se você não tem um CRM, você vai perder o time do seu cliente. Quando você entrar em contato com ele, já tem outro imobiliário atendendo. Se você não tem um bom CRM, em pouco tempo, esse cliente já estará envolvido com uma outra imobiliária porque você perdeu o time para atendê-lo. E aí, o que nós tínhamos falado há pouco. Duas competências essenciais, marketing digital e redes sociais. Quando a gente fala de marketing digital, ele passa necessariamente por uma questão extremamente relevante, que é a questão da automação. Quem aqui é um bom programador? Além do Roger, tem mais algum outro bom programador aqui? Não. Acha que dá tempo de aprender programação assim fácil? Não. Mas alguém já programou as redes sociais? Já. E o que eu preciso saber é entrar no gerenciador de anúncios e fazer a programação. O que eu preciso saber é entender aonde o meu cliente está, qual é o perfil dele, os lugares que ele frequenta e, consequentemente, saber fazer isso. Eu lembro que durante, não posso falar, senão vai saber, vai para o YouTube, corta, né? A pandemia, nós tínhamos uma ilha para vender, isso em 2021. E nós ficamos quase 3 dias analisando o perfil do comprador daquela ilha, o tipo de barco que ele usa, os lugares que ele frequenta, os restaurantes que ele frequenta, as joalherias que ele frequenta. Fizemos um levantamento detalhado de tudo isso. Chegamos à conclusão dos lugares que ele frequentava. E o governador da época, um senhor que usava calças bem apertadas,
ia liberar para o pessoal sair fim de semana em restaurante e outros lugares. Aí nós percebemos, o cara que tem dinheiro para comprar essa ilha, ele não está, nesse momento, indo ver carro. Esse cara não está indo viajar porque está tudo fechado. Esse cara não está indo... Não, esse cara está indo num restaurante. Qual é o restaurante que ele frequenta? É o Fasano. Faz sentido esse cara ir no Fasano? Faz. Ele tem alguns milhões de reais, ele tem um barco caríssimo, faz sentido. O que nós fizemos? 48 horas direcionando todo o tráfego daquele vídeo que nós fizemos daquela ilha paradisíaca, fizemos um vídeo bem extraordinário, com criativo, despertando muito desejo, diretamente para o Fasano e o entorno do Fasano. Depois de postado, em menos de 48 horas, 3 multimilionários com barco entraram em contato. O que precisava saber? Marketing digital e saber como funcionam as redes sociais. Isso só funciona se for estratégico. Adianta só postar e dizer, ó, vou captar a sua casa e eu coloco nas redes sociais. Vou colocar a sua casa e eu ponho na internet. Isso valia há 15 anos, quando ninguém sabia o que era internet. Isso não vale nada hoje se você não for estratégico. E quando eu falo estratégico, não é o quanto você trabalha, é o quanto você produz. É o quanto você é eficiente para sensibilizar o público que tem poder de compra daquilo que você está ofertando. Senão você vai fazer uma campanha caríssima e não vai atingir ninguém. É como você querer hoje, nos dias de hoje... quem assistiu o Jornal Nacional na última semana? Ufa, uma pessoa. Porque eles estão quase fechando lá, você está sabendo, né? Mas é bom... Hoje você não foi, caiu a audiência. Né? Não foi. Aí, quando eu faço um anúncio caríssimo para o Jornal Nacional, eu não sei quem está vendo aquele anúncio. Quando eu faço para as redes sociais, vai exatamente para o público que me interessa. Vai exatamente para aquele público. E eu consigo medir quantos deles assistiram. E depois eu consigo ver daqueles que assistiram e foram até o final, para que as novas postagens vão diretamente para aquele público. E aí, mesmo que eu não domine isso, eu preciso ter os melhores profissionais aqui. Ó. Essas são novas tecnologias, que ou você entende ou você está irrelevante no mercado. E aí você não entende. Porque que grandes marcas, mesmo no mercado imobiliário que foram construídas, se perderem a paixão pelo crescimento, pela inovação e pela competitividade, em pouco tempo se tornarão irrelevantes, com novos entrando e com mais competência para sensibilizar o público que interessa. Então, conhecimento também de tecnologia, automação para melhorar a produtividade e otimizar esse tempo. Porque alguém aqui tem algum comércio tradicional? Que tipo de comércio tradicional? Quem tem aqui? Tem algum dono de padaria, de supermercado? Não? Seu escritório de engenharia, você tem um escritório com outros profissionais? Não. Tem algum dentista aqui? Não. Agora eu pergunto, normalmente o dono de um supermercado, ele abre que horas e fecha que horas? Fecha às 10, né? Tá. Se eu quiser ir nele às 10h05, eu posso comprar alguma coisa? Na verdade, tem supermercado que você chegar às 5 para as 10, o cara já está, é para lá, rapaz, fecha essa porta aí, está vindo um cara ali. Se fosse o dono, ele ia falar, entra, entra, entra. Mas se alguém fala, fecha, fecha. Quantas vezes eu cheguei ali no Shibata, ainda bem que eu sou amigo do pessoal lá, ele deixa a gente entrar. Mas o normal do supermercado, o cara está chegando, ele já quer fechar. Mas um corretor de imóveis, quais são os horários que ele trabalha? Hã? Ele pode trabalhar muito de forma pouco inteligente. Ou ele pode trabalhar o suficiente de forma extremamente inteligente. Por exemplo, daqui a pouco vocês vão ver o meu Instagram. Você vai entrar no meu Instagram, dificilmente você vai ver mais do que 2, 3 postagens. Você vai parar por ali. Você entra no Instagram de alguém que você começa a seguir, o que você faz? 2, 3 postagens, você para por ali. E aquele vídeo maravilhoso que você gravou há 2, 3 meses, ninguém mais vai ver. No YouTube, um vídeo que você gravou há 1 ano, 2 anos, o que está acontecendo com ele? Ele é feito pelo Google de uma maneira que ele continua aparecendo para quem continua com interesse naquilo ali. Então, um vídeo no YouTube, recentemente, nós vendemos uma propriedade que tinha sido gravada há pouco mais de 2 anos e uma pessoa foi pesquisar e ela apareceu para ele. Ela não veio pelo Instagram, ela não veio pelo Facebook, não veio nada disso, veio pelo YouTube. Então, eu preciso entender essa questão de otimização e entender a questão da produtividade pelas redes sociais, que quando eu gravo um vídeo para o Instagram, ou mesmo para o YouTube está 24 horas, o Instagram também. Mas o Instagram fica ativo por alguns dias e o YouTube sempre. Quantas vezes você vê um vídeo legal que foi postado, foi gravado há 2, 3, 4, 5 anos?
porque você estava pesquisando sobre algo, o algoritmo entendeu que aquele assunto é relevante para você pelo tempo que você assistiu, e ele manda um outro que foi gravado há 2, 3, 4 anos. Por quê? Porque ele entende que aquilo é interessante para você. Então a pessoa começou a pesquisar agora sobre uma fazenda, e você gravou uma fazenda há 2, 3 anos, e o cara manda mensagem para você agora, porque você escolheu um canal que ele não fica obsoleto depois de 2, 3 semanas. Então, o que eu preciso entender para melhorar a minha produtividade e otimizar de fato o tempo. E agora, ética. Atuar com transparência e integridade. No mercado imobiliário, ou você tem ética ou você está fora do mercado imobiliário. No mercado imobiliário, basta um cliente detonar você e você não ter resposta, porque você realmente foi relapso, foi negligente, imprudente, e uma carreira pode ser sacrificada. Alguém mais que água? Pode ser sacrificada, pode ser perdida. Em determinadas imobiliárias, quando não tem ética entre os profissionais, um corretor fica tentando sabotar o outro. Pior, às vezes o gerente fica tentando sabotar a equipe. Quem perde? Todos. Não existe nada pior do que um ambiente de desconfiança e insegurança. Não existe nada pior do que você trabalhar em um ambiente que acha que alguém na primeira oportunidade vai te trapacear. Aí é a diferença entre incomodado e desconfiado. Se eu chegar na minha casa às 22 horas, 22h30, a minha esposa pode ficar incomodada, porque ela tinha programado um jantar, ia tomar um vinho, a gente ia conversar algumas coisas e tal, legal. Ela pode ficar incomodada? Pode. Mas a minha esposa pode ficar desconfiada porque eu cheguei em casa às 22 horas? Não. Muda alguma coisa? Muda. Um ambiente de incômodo é uma coisa, porque tem gente inspirador, porque tem gente se expondo mais, tem gente fazendo o que tem que ser feito, tem gente indo para cima. Incomoda. Mas eu não posso desconfiar que de alguma maneira essa pessoa está sendo preterida em relação aos outros, em detrimento aos outros. O que eu tenho que observar sempre é, a empresa está sendo ética com todo, dando a todos as mesmas oportunidades? Sim. Consequentemente, eu tenho um ambiente que eu posso fazer o meu melhor, porque tem o respaldo de uma empresa ética que valoriza o trabalho de todos. A grande diferença é o quanto existe ética na empresa, que isso se dissemina na cultura. A cultura de permissividade, onde todo mundo faz tudo e fica por isso mesmo. A cultura de excelência, onde todo mundo trata o outro com respeito, porque não somente eu vejo em você o que está em mim, como eu sei que se eu pisar fora, a empresa me coloca para fora. Uma empresa que não tem nenhuma tolerância com aquilo que pode comprometer o ambiente entre a equipe e pode comprometer a leitura da empresa no mercado. Isso muda todo o jogo. A ética não é apenas uma das coisas mais importantes numa empresa, é o que dá sustentação a uma empresa. É a plataforma da credibilidade que se constrói sobre a ética. Ou você tem, ou sua empresa em pouco tempo estará fora do mercado. Quando a gente fala de desenvolvimento, adaptação rápidas às tendências do mercado. Quais são as tendências? Não somente as tendências ditas há pouco, como por exemplo, do digital, das redes sociais, mas também as tendências de para onde o mercado está indo. O mercado de Pindamonhangaba caminha para onde? O mercado de Taubaté caminha para onde? O mercado de São José dos Campos caminha para onde? E quem é o corretor de imóveis? É alguém que tem a capacidade de fazer uma leitura antecipando-se, vendo mais, vendo antes e vendo mais longe. E por essa capacidade é capaz de ofertar para os seus clientes produtos melhores. Porque quando você compra antes mesmo do lançamento, você tem a oportunidade de fazer um negócio melhor. Porque por assumir um risco maior e ter acesso a informações privilegiadas, você acaba tornando-se um investidor e tem uma margem de retorno maior. E quando você é corretor de imóveis, você tem essas possibilidades. Então, saber quais são as tendências também. Do que é tendência? Eu gravei alguns vídeos, um deles em especial, dizendo que as pessoas de alto poder aquisitivo não querem mais comprar casa sem elevador. Eu tinha atendido um cliente que estava vendo uma casa, ficou apaixonado. A casa, se eu mostrar as fotos, vocês não acreditam. Uma casa de 50 milhões de reais, cinematográfica, 2.700 metros de área construída, 11 suítes, um heliponto fabuloso, num terreno de 12 mil metros quadrados. A pessoa adorou a casa, mas ela não encontrou, não teve condições de instalar ali um elevador sem comprometer a casa. Ela acabou comprando uma casa um pouco mais antiga para fazer investimento. Também tinha heliponto, mas já tinha um elevador social e o elevador de serviço daquela casa. Qual é a lógica
Quem aqui recebe amigos em casa de vez em quando? Você só recebe gente especial na sua casa. Quem às vezes o amigo dorme na sua casa? Não estou falando de namorados, não. Estou falando assim, né? Entenda que para receber alguém na sua casa já é alguém especial. Para dormir na sua casa é muito mais especial. Qual é a lógica de você deixar essa pessoa dormindo no quartinho lá de baixo? Você fala, não, ali é para hóspedes, ou ali é para quem fizer uma cirurgia. Essas casas de altíssimo valor, isso não faz sentido, porque a vista mais bonita está no pavimento superior. Então o elevador é para beneficiar todo mundo. Ah, mas ele fez uma cirurgia e vai ficar aqui embaixo. Não, o elevador... Tá. Só para vocês entenderem. Vamos imaginar uma casa a partir de 15 milhões. Um excepcional elevador, 150 mil. 1% do valor do imóvel. Faz algum sentido economizar 150 mil? Ele perde de vender o imóvel, ele perde liquidez. Porque uma coisa é você gastar 9 milhões para fazer uma casa, 10 milhões e vendê-la por 15 em 6 meses. Uma outra coisa é você gastar 9, 10 e vendê-la por 15 depois de 2 anos. Quanto você perdeu pelo custo de oportunidade que você poderia ter feito com aquele dinheiro? Entende isso? E aí tem muita gente hoje que não está comprando essas mansões mais caras de Campo do Jordão, que as casas não estão acompanhando a mudança no gosto do consumidor. E quando eu falo mudança no gosto do consumidor, é também tendência do mercado. Desenvolvimento. Compromisso com desenvolvimento contínuo. Do quê? De habilidades essenciais. Habilidade de comunicação, habilidade de negociação, habilidade de escrita, habilidade de fazer a leitura adequada de tendências de mercado, habilidade de ser empático, tendo a capacidade de rapidamente interagir com as pessoas. E quer saber qual é a melhor forma de interagir? É despertar respeito no outro. Alguém pode ser muito simpático com você, vendendo bala para você na rua. Mas alguém pode ser muito simpático e ser o profissional que, quando ele entra em contato, te responde de forma ágil, cortês, elegante, com uma boa escrita. Aí ele está sendo simpático e profissional. Aí eu trato esse profissional diferente, que eu vejo que ele está apto. Quantas vezes a gente entra em contato com alguém e a pessoa no primeiro momento fica resistente e depois de alguns segundos você começa a conversar, a pessoa fica à vontade, aí você manda algum vídeo que você gravou, o cara já fica todo tal, já vê que você está um profissional diferenciado. Aí a pergunta que eu faço é, se eu entrar no seu Instagram agora, qual é a leitura que eu faço? Se eu quisesse contratar os teus serviços, eu ia ver um profissional bem posicionado, ia ver um perfil de alguém que está apto para atender as necessidades do mercado. O quanto você tem por trás um sistema que trabalha 24 horas, que são, por exemplo, as redes sociais que validam que você é um profissional diferenciado no mercado. Ou você subestima o poder que as redes sociais têm das pessoas fazerem uma leitura de quem é você. E acabou. Eu quero tomar mais uma água. Agradecer a oportunidade ao meu amigo Evaldo, no Instagram está lá. Quem quiser compartilhar um pouco do que foi essa experiência, vai ser um prazer remarcar e repostar. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, não sei se quiser perguntar agora ou se mandar no meu Instagram, eu estarei à disposição. Espero que tenha valido a pena esse tempo que estiveram aqui e espero... Como é seu nome? Diogo. Refez a imagem que você tinha do corretor de imóveis? Que vocês possam refazer a imagem desse profissional que está em todos os negócios, em especial os grandes negócios, mas independente do tamanho, se é de Minha Casa Minha Vida ou são as maiores mansões, são os que realizam os sonhos das pessoas que acreditam que esses são os profissionais aptos para realizar. Privilégio estar com vocês aqui, uma ótima noite. Agora eu falo um pouco.